Alguém chegou para mim e disse assim: qual é a religião que você faz parte? Qual é a igreja que você faz parte? Aonde você serve a Deus? Eu disse a essa pessoa: eu não sou de religião nenhuma. Não faço parte de religião nenhuma. Eu não sou de igreja nenhuma. Não faço parte de igreja do homem nenhuma. Não sirvo a Deus por meio de nenhuma religião ou igreja. Eu sou discípulo de Cristo, membro que faço parte da Igreja de Deus, corpo de Cristo. Não sou de religião, porque quem me liga a Deus não é a religião, é Cristo. Então Cristo é o religare que eu estou. E eu não defendo causa, nem valores, nem preceitos de igreja ou religião nenhuma. A causa que eu defendo é a do Evangelho, em favor da humanidade, para ser salvo se crer. Os princípios que eu defendo é o Evangelho. Os valores que eu guardo, vivo, pratico e defendo é os de Cristo, do Evangelho. Porque as pessoas, elas foram formadas por muitos séculos. Isso vem antes de Cristo, muitos séculos. A partir de Jesus, quem nele crê e conhecê-lo é liberto dessa mentira e desse engano, de que vida com Deus é dentro de alguma religião. Servir a Deus tem que estar dentro de alguma instituição, igreja. Quando você conhece a verdade, você é liberto desse engano, dessa mentira. Então, as pessoas vivem com a mente nesse entendimento de que só são de Deus se estiverem dentro de algum ambiente chamado igreja, religião, seja católica, espírita, budista, xiita, testemunho de Jeová, mormon, muçulmanos, Seixenoe, irmãos, é tanta instituição religiosa, são tantos grupos religiosos que vivem dentro das suas regras e doutrinas, como se fosse o caminho para Deus, que confunde o povo. É muita gente. É muita instituição. É muito conceitos de Deus. Imagina nós, se Deus não tivesse deixado um caminho. Imagina nós, se Deus não tivesse deixado a verdade. Imagina nós, se Deus não tivesse enviado a luz ao mundo. Estaríamos nós perdidos, andando em vários caminhos, pensando que ia encontrar Deus e não. Estaríamos nós perdidos, andando pelas várias mentiras, pensando que era a verdade de Deus e não. Estaríamos nós nas trevas, pensando nós que estávamos na luz, estaríamos perdidos. Já parou para pensar? Os católicos dizem que são de Deus. Os que estão dentro do sistema católico romano. Eles dizem que são de Deus porque estão dentro da instituição. Os adventistas, igrejas evangélicas, que são muitas, dizem que são de Deus porque estão no sistema adventista guardando o sábado. Aí vem outros, Congregação Cristã do Brasil, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Plenitude de Deus, Igreja da Graça de Deus, Igreja do Poder de Deus, Igreja Universal de Deus, Igreja Vitória em Cristo, Igreja não sei de quê. É tanta igreja evangélica,
É tanta instituição, igrejas evangélicas, que, meu Deus, é uma bagunça. Isso tornou-se uma bagunça. Nem no catolicismo não tem essa bagunça de variedade de instituições. O sistema católico é organizado, é um só. E as suas instituições distribuídas. E o sistema evangélico, cada rua tem 1, 2, 3, 4, 5 casinhas, 5 templos, 5 estruturas gloriosas, onde dizem que é casa de Deus, para o povo ir. E no meio do sistema religioso evangélico, o cara vai, cria um espaçozinho, congrega 5, 6 pessoas e começa a botar uma regra e um sistema ali, e agora diz, aqui é a casa de Deus. Venha buscar a Deus. Aqui é a casa de Deus. Contribua na casa de Deus. Venha trazer suas ofertas para a casa do tesouro. E aonde ele se faz o mediador do povo. E ele agora, nesse ambiente, ele cria um altar, onde ele chama de púlpito, para dali o povo estar sendo dependente para receber. Está entendendo? Da parte de Deus. E o povo levado a isso. Se Deus não tivesse nos deixado a sua direção, estaremos perdidos. Mas, irmão Wellington, e por que muita gente vai se perder? A Bíblia diz isso. Porque não seguiram a direção de Deus. Por que muita gente vai permanecer nas trevas? Porque não quiseram vir para a luz de Deus. Por que muita gente vai permanecer na mentira? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Irmãos, observa aí o que é que o povo está vivendo, o que é que o povo defende, aonde está a esperança e a dependência do povo. Não é em Jesus, não é na palavra, é dentro das igrejas, pelos líderes, nas devoções, nos credos, nos dogmas, nas práticas, nos flagelos, nos sacrifícios, nas obrigações religiosas. Eles dependem disso para entender que estão em Deus, que estão servindo a Deus, que estão na promessa de Deus. Eles dependem de igreja, de religião, de vida, de sacrifício religioso. Eles entendem que a vida com Deus é por meio desses princípios. Só que não. Essas pessoas até agora estão na mentira, estão presas, porque não conheceram a verdade. O que é que o povo hoje discute? Olha aí os debates dos teólogos, olha aí as questões defendidas pelos pastores, olha aí os valores e os princípios que eles trabalham em defesa. Qual é a causa? Não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Eles estão disputando e brigando e defendendo seus ministérios, suas posições, suas doutrinas, seus ambientes religiosos, sua vida, seu grupo religioso. Eles não estão em defesa da verdade do Evangelho. Eles não estão trabalhando para o reino de Deus, que a causa de ganho do reino de Deus é vidas para Jesus e não vidas para lotar igrejas. E eu digo sempre às pessoas, eu trabalho em causa de ganho do Evangelho. A minha defesa é pela verdade do Evangelho, por onde a humanidade pode ser salva. Não é defesa defendendo a igreja, a instituição, a linha de pensamento, a forma religiosa, não. Eu trabalho a minha causa, os princípios, os valores que eu defendo, é do Evangelho. Eu não debato com ninguém particularidade de conceitos pessoais. Eu trabalho conceitos doutrinários de princípios da verdade de Deus, o Evangelho de Cristo. Porque é preciso levar a informação, o esclarecimento do Evangelho, para que as pessoas possam ser informadas, conhecer a verdade e ser libertas
do engano que estão indo para o inferno, dentro de igrejas, dentro de religiões, dentro de filosofias, dentro dos seus pensamentos, nas suas práticas, nas suas obras, nas suas direções. É preciso conhecer o Evangelho, é preciso seguir e se dirigir pela informação do Evangelho que nos conduz a Cristo. É isso que eu defendo, prego e vivo. Eu não sou defensor de causas de igreja nenhuma. Eu não sou praticante de vida religiosa de igreja nenhuma. Eu não sou membro, nem propriedade, nem negócio de homens e pastores dentro de igreja nenhuma. Eu sou propriedade de Cristo, membro da igreja de Cristo, negócio não de homem. Eu sou de Cristo. E a doutrina que eu vivo, prego e pratico é a doutrina de Cristo. E a minha vida com Deus não é dentro de nenhuma igreja cumprindo devoção e vivendo sacrifício religioso. A minha vida com Deus é na palavra, é em Cristo, guardando a palavra, andando no entendimento da palavra, sabendo que eu que sou o templo onde Deus habita. Eu não preciso ir ali, aqui e acolá para adorar e buscar a Deus. Em nenhuma igreja, instituição de homens, como o povo é ensinado. Sabendo que o altar de Deus é eu. Onde Deus quer receber a adoração é através da minha vida, no meu viver. É em mim que Deus habita. É em mim que sou o templo e morada e casa de Deus. Eu não vivo dentro dessa mentira. O meu mestre, o meu guia, o pastor da minha alma é Jesus. Eu sou guiado por Ele. Não por líderes religiosos dentro de nenhuma igreja. Não formulado meu conceito de fé dentro de nenhuma doutrina de homens. A minha vida de fé, o meu conceito de fé, a minha esperança, a minha submissão, a minha fidelidade é a Cristo, a doutrina de Cristo. Os pastores estão aí, cobrando ao povo que seja fiel à igreja, à doutrina da igreja, que sejam fiéis aos líderes e submetam-se a eles, sem questionar não. Jesus não mandou a gente seguir líder, seguir a Jesus, recebendo o ensinamento dele. E se algum líder, seja ele pastor, papa, padre, não te forma no conhecimento de Cristo, na doutrina de Cristo, dentro da instrução do Evangelho, meu irmão, você está perdido. Você não está sendo formado discípulo de Cristo. Você está se desviando, saindo da graça, perdendo a direção. Eu vou dizer uma coisa aqui para encerrar. O povo hoje é muito coagido. O povo hoje é muito oprimido e pressionado dentro de uma cauterização na mente de que obedeça ao seu pastor. Ele é a autoridade. Ele é o guia espiritual. Ele é o canal da bênção, da graça de Deus para você. Obedeça ao seu pastor e você será abençoado. É isso ou não é que os pastores, muitos, estão ensinando aí o povo? Para o povo estar sob o domínio dele. E ele exercendo autoridade no povo e o povo recebendo sem questionar. É assim ou não é? Mas a Bíblia ensina isso. Eu pergunto, Jesus ensinou isso? Jesus disse para a gente seguir algum pastor? Jesus disse que algum pastor é líder espiritual na nossa vida com Deus? Jesus nos mandou chamar algum pastor de mestre ou de pai da fé? Jesus nos mandou buscar algum pastor como canal da graça, como autoridade espiritual para a nossa vida? Olha o que, eu vou dar 2 textos aqui, para você entender e conhecer quem é a autoridade na nossa vida. Eu vou dar 2 textos, para você entender e conhecer a quem você deve estar submisso, sem questionar. Primeiro texto. O apóstolo João, na sua 2ª carta, versículo 9 e o 10, ele vai dizer assim: se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não receba. Esse tal não tem a Deus. Não o receba. O outro texto que eu vou te dar está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. O apóstolo Paulo vai dizer:
pode vir um anjo do céu, ou qualquer um do nosso meio, vos trazendo um outro evangelho, que não seja esse que eu vos tenho pregado, não recebam. É anátema. E eu ainda vou lhe dar mais um texto ainda, que Paulo fala aos Romanos, capítulo 16, versículo 17. Paulo vai dizer: irmãos, notai entre vós os que promovem dissensões e escândalo à doutrina de Cristo. Apartem-se desses, se afastem deles, que promove o escândalo e a doutrina. Os que não pregam a doutrina fielmente, se afastem dele. Aí eu convido você parou, ouviu os textos, analisou os textos, aprendeu o que o texto está ensinando? Não aprendeu? Não entende? Só leu e amém? Esse é o erro. A palavra só tem efeito na sua vida e na minha quando a gente absorve o conhecimento, o ensino, a instrução dela. Que ela nos traz. Não é a instrução do homem que interpreta errado a palavra. Vou explicar para você agora. Quem é a autoridade para a nossa vida? Nós, Igreja de Cristo, cristão. Quem é a autoridade que nós devemos se submeter sem questionar? Não é a líder, nem o pastor, nem papa, nem padre. Nem a líder de igreja nenhuma. O apóstolo João vai dizer: se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não receba. Esse não tem a Deus. A doutrina é a autoridade para a nossa vida. Não é o homem. Ele só tem autoridade se estiver pregando a palavra. Se não tem a palavra, rejeite. Não receba. Não tenha Deus. Entendeu aí? Se alguém vem até vós e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Não receba, não se submeta ao homem, porque ele é líder espiritual, porque ele tem autoridade dentro de um título. Não, porque ele tem autoridade por uma posição. A autoridade é quem tem a palavra. Olha o que Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Pode vir um anjo do céu. Um anjo é uma autoridade espiritual. Mas Paulo está dizendo, pode vir um anjo do céu, ou qualquer um do nosso meio, seja eu, seja Pedro, seja Tiago, seja João. Eram homens considerados na igreja, eram os mais experientes, os anciões da fé. Mas Paulo vai dizer, se não traz a você o evangelho de Cristo, não receba. Pode ser Paulo, pode ser Pedro, pode ser João, pode ser o anjo, pode ser o pastor presidente, o papa, o padre, pode ser o profeta, o pregador, o ancião, o arcanjo, o querubim, o serafim, o evangelista, pode ser o presidente, o governador, o senador. A autoridade para nós, Igreja de Cristo, não é homens com títulos, é a palavra, é o evangelho, é o próprio Cristo. Aprendeu? Qual é a autoridade que nós temos que se submeter? Não é a um líder de igreja, porque esse líder de igreja, esse pastor, esse papa, esse padre, pode estar te ensinando heresia que não é aquilo que você precisa aprender para ser bem-aventurado. Esse homem pode estar te ensinando o evangelho anátema, que não é o de Cristo. E se ele não te ensina, não doutrina com a doutrina de Cristo, ele não tem a Deus, não receba, não se submeta a ele, porque ele é o pastor presidente. Ele pode ser o soberano que for. Se não tem o evangelho, a autoridade para mim não é homem, não é rei, não é padre, papa, nem pastor. É Jesus a palavra dele. A quem Jesus mandou a gente se submeter, a gente crer, a gente seguir, a gente guardar, a gente praticar, a gente confiar, a gente esperar, jurar fidelidade. É a Cristo e a palavra dele. Jesus vai dizer em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sejam fiéis até a morte. Mas fiel é a Cristo, a palavra de Cristo. Não é a pastor de igreja, nem a igreja, nem a religião. A autoridade máxima para a nossa vida é Jesus. E quem estiver pregando a palavra dele, temos que honrar, porque esse está trazendo a palavra de Cristo para nos alimentar, nos edificar, nos instruir e nos trazer o ensino. Honrai os que governam bem, os que ministram bem a palavra de Deus. Não é honrar ninguém porque é líder, porque é pastor presidente. É se ele está
te conduzindo à palavra. Aprendeu aí, irmãos? A autoridade para nós, povo de Deus, igreja de Deus, é Cristo, a palavra dele. O povo está se deixando levar pelo amor, sendo cativo, pelo amor aos seus líderes, às suas igrejas. Eu encontrei uma pessoa que disse assim: o meu pastor pode estar errado, mas eu sigo o meu pastor, a doutrina da minha igreja vai para o inferno, tu, teu pastor, e a doutrina da tua igreja. Se não for a doutrina de Cristo, não tem vida com Deus, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer: cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. A autoridade para a nossa vida é a palavra, é Cristo, é a doutrina dele, a quem nós temos que se submeter e questionar e ter cuidado para não desviar de Cristo, deixando a doutrina de Cristo e sendo guiado por doutrina de demônios. Muitos apostataram da fé, estão se apostatando porque não são prudentes a guardar a doutrina. Amém, irmãos? Deu para vocês entender? Só para encerrar, por favor, abram aí as suas Bíblias na carta de Paulo aos 1 Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2. Por favor, leiam e entendam o que você está lendo e receba a instrução dessa palavra que você está lendo agora, o que ela nos adverte. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos. Irmãos, o evangelho que eu vos tenho notificado, o evangelho é uma informação que tem que ser levada ao conhecimento das pessoas. Paulo vai dizer: o evangelho que eu tenho informado a vocês, no qual vocês creram, no qual vocês permanecem, pelo qual vocês são salvos. Se o quê? Se permanecer onde? Dentro da igreja? Se permanecer no evangelho, dirigido e guiado pelo evangelho de Cristo. É aí que nós somos salvos. Não é permanecendo e perseverando, sendo prudente, devoto, praticante, é uma vida religiosa dentro de nenhuma igreja. É no evangelho, irmão. Nós temos que ser prudente. Cuida de ti da doutrina. Vai analisar a tua vida para ver se os valores, os princípios de fé, a causa que tu está defendendo é o evangelho. Porque se não for o evangelho, tu continua perdido como todos. Mesmo dentro da tua religião ou igreja. Salvação não é para quem está dentro de religião ou de nenhuma igreja. Salvação é para quem ouve e crê no evangelho. Não é eu que digo isso, não, é Jesus, tá? Eu só prego o que Jesus pregou. Eu só falo o que Jesus falou. Eu não sou a verdade, eu prego a verdade. Eu prego Cristo, o evangelho. Marcos 16, 15. Jesus vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Não é quem for da igreja, quem guardar o sábado, quem estiver dentro dessa igreja, é quem crê no evangelho e for batizado. E o batismo aqui não é nenhum ritual de cerimônia de água dentro da igreja, pelo pastor da igreja. O batismo que Jesus fala aqui é o batismo do Espírito Santo, que quem batiza é Jesus. Quando o homem crê nele e se converte, o homem é batizado com o Espírito Santo, tornando-se membro do corpo de Cristo, selado por esse Espírito, inserido no povo de Deus, marcado e garantido para a promessa da redenção. Deu para entender? Deus abençoe e conheçam a verdade e sejam libertos. Esse é o meu compromisso, evangelista Wellington Ramos, com o reino de Deus, não com obra de igreja, não com igreja, ministério de homem. O meu compromisso é com o reino de Deus, não fazer obra de Deus dentro da igreja, mas levar ao conhecimento do mundo a obra de Deus que é Cristo, a verdade, o evangelho que ele anunciou. Essa é a obra de Deus, que eu tenho que crer, estar firme e fazer, levando ao conhecimento do povo, anunciá-la. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.